Alexandre Kardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio. De que forma a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das cidades brasileiras? Hoje, elas vivem essa transformação digital, né? E um dos principais desafios é a capacidade de reagir de forma instantânea, né? A eventos do dia a dia. E a gente entende que todas essas automatizações, todos os sensores, dados, eles são fundamentais para que a gente consiga integrar informações, dados e poder entender comportamentos da cidade. Greenford Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Lembrando que você pode acompanhar este conteúdo no nosso canal no YouTube, também aqui, claro, no Spotify e no blog Insights. Este episódio traz um convidado muito especial para falar sobre um tema também muito especial, muito relevante, que é como a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das cidades brasileiras. Alexandre Kardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio, que vai conversar com a gente sobre essa história toda e sobre o papel, especificamente, o papel do COR nesse processo. Alexandre, muito obrigado pela presença e por aceitar o convite. Nada, é um prazer, Fabiano, e é um prazer estar aqui para poder bater um papo sobre cidades inteligentes e centros de operações. Muito bem, vamos começar então falando sobre o COR. O COR é um centro de referência internacional nessa proposta de atuação que ele tem. Quais as atividades principais que o COR realiza hoje, Alexandre? Então, a gente nasce em 2010, após um grande desastre natural que acontece na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente teve diversas vítimas. E o prefeito, então, na época, o Eduardo Paes, ele entende que há uma necessidade de ter um local para ele poder coordenar e organizar todos os problemas que acontecem na cidade. E a partir disso se entende que, a partir desse desastre, a gente se entende que era necessário fazer uma coordenação integrada, ter uma comunicação única, e poder ter dados consolidados, fazer interrelacionamento entre agências. E, e a partir disso, a gente entende que não é uma só um desastre natural que é a vida urbana, mas e sim você tem outros fatores que acontecem na cidade e que precisavam ser integrados ao centro de operações. E a partir disso a gente começa a montar o centro de operações em 2010. Primeiro, uma visão de defesa civil, de emergência, e durante o projeto, antes da inauguração e durante o planejamento do centro de operações, a gente começa em colocar mais temas para um monitoramento da cidade. E aí a gente começa a botar mobilidade urbana, a gente começa a ver eventos que acontecem na cidade, se preparando para todos os eventos que iam acontecer no futuro. Então, a gente agregou diversos outros fatores e outras agências que estavam para, antes de ser iniciado o centro de operações, que não estava no nosso planejamento, e a gente foi inserindo. E isso fez com que a gente ficasse grande, fosse mais sólido, tivéssemos uma variedade muito grande de agências dentro do centro de operações, e que fez com que a gente crescesse e pudesse ser hoje uma referência internacional. Você citou, Alexandre, sobre várias agências que trabalham integradas, né, no centro. E eu queria saber agora quais são as tecnologias que você utiliza, que o centro utiliza no seu dia a dia, em especial quando a gente fala de mobilidade urbana. Então, a gente vem trabalhando em cima de plataformas de mobilidade urbana. A gente tem aqui dentro do Centro de Operações o Centro Integrado de Mobilidade Urbana,
que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria de Estado, o COR, e diversas agências, metrô, Supervia, várias agências, e a gente tem usado diversas plataformas de mobilidade urbana. Para quê? Para que a gente possa ter informação em tempo real, monitoramentos inteligentes, gestão integrada. Então, isso tudo, a gente vem usando algumas tecnologias que são importantes para a gente. A gente vem trabalhando com a própria Green Fortier, com o Transcity e a Cipópolis. A gente vem trabalhando com algumas informações que chegam dos modais e que a gente transformou num painel de aglomerômetro, quer dizer, durante a pandemia a gente começou a trabalhar num painel de aglomerômetro com informações de modais, de cada modal que funciona na prefeitura. Então, são plataformas que vêm apoiando e vêm auxiliando e dando suporte para uma política pública melhor da Secretaria de Transporte. Perfeito. Integrando agências e tecnologias, e aí a gente pode fazer um retrospecto aí de um evento grande que aconteceu no Rio, né? Claro, né? As Olimpíadas de 2016, onde a atuação do COR, do centro, foi bastante importante. Você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi isso, como isso aconteceu, Alexandre? Então, foi uma preparação desde 2009, quer dizer, o Rio ganha em 2009 o direito de fazer o direito de fazer a Olimpíada, e a partir disso há um trabalho em conjunto de planejamento urbano, principalmente de mobilidade urbana, entre a cidade do Rio de Janeiro e o Comitê Olímpico Internacional, apoiado pelo Comitê Local dos Jogos 2016. E isso faz com que a gente melhore o planejamento urbano da cidade. Nesse momento, é criado o Centro Integrado de Mobilidade Urbana e a gente começa a trabalhar nas contingências do que poderia acontecer para que as pessoas não conseguissem chegar nos estádios. Essa é a maior preocupação de uma Olimpíada, de um planejamento de uma Olimpíada, que as pessoas consigam chegar nos estádios, da onde elas estiverem, para que possam ver os jogos tranquilamente. Esse é o grande objetivo de uma Olimpíada, na realização da Olimpíada. E esse era um desafio muito grande. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar com um planejamento mais integrado e com uma relação muito maior entre todos os modais e a Secretaria de Transporte Municipal e a Secretaria de Transporte Estadual. Perfeito. Só fazendo um adendo aqui, você comentou que a origem do COR, né, vem de uma catástrofe, de um evento natural, de um desastre natural. A atuação do COR nesse sentido ajuda muito, né, a prevenir e a mitigar o impacto de um evento climático como esse, porque a gente vem vivendo esse momento de mudanças climáticas, né? Isso tem se tornado frequente no mundo inteiro, então é um papel muito importante, né? Com certeza. O que acontece é que a gente vem, pelo menos nos 10 anos que eu venho trabalhando dentro do Centro de Operações, há uma mudança climática muito grande. A gente vê verões com muito calor, verões com muita chuva, e isso é um estudo que tem sido feito muito grande em comportamento, né? E a cidade ela se movimenta o tempo todo. Ela é muito dinâmica. Às vezes você não tem aí uma construção no meio de uma via e ela começa a surgir um edifício, alguma coisa, aquilo ali já gera um ponto de alagamento e a partir disso você já tem um problema de mobilidade urbana quando chove e aí você começa a trabalhar em cima desse ponto de alagamento. E isso mudou muito desde 2016. Como a gente teve muita obra nas Olimpíadas, muitos pontos de alagamento aconteceram na cidade. E isso fez com que a gente tivesse que cada vez estudar mais o comportamento da cidade, não só como mobilidade urbana, mas também como
a cidade como problemas de ocorrências de inundação, alagamento, quedas de árvore. Então, isso fez com que a gente interligasse transporte urbano, eventos, ocorrências de desastres naturais e ocorrências que acontecem do acaso, como queda de prédios, viadutos. Então, esses temas eles se juntam, assim como segurança pública, e isso é que faz com que o COR fique o tempo todo sendo demandado e reagindo às ações que têm que ser feitas. Bom, trabalho não falta, né? Trabalho não falta, não falta. Vamos lá. Trazendo mais para o presente, Alexandre, o Rio de Janeiro, o município do Rio, acabou de ser premiado, né, em um evento importante, o Connected Smart Cities, ficando em primeiro lugar no ranking de tecnologia e inovação e em sétimo lugar no ranking geral. Como é que o centro colaborou nesse processo? Qual foi o papel do centro nesse processo? Então, a gente vem trabalhando com esses indicadores de resultados, a gente vem conversando com todos os grupos que estudam indicadores de cidade inteligente para entender aonde a gente pode melhorar. E o Centro de Operações ele tem um canal de inovação, de tecnologia, sempre teve. A gente, além de ser uma operação que ela tem que ser integrada, tem interrelacionamento, a gente pensa muito em automatização, em como melhorar a vida do cidadão através da tecnologia e da inovação. Então, a gente criou vários desafios para a sociedade, fizemos já 2 desafios de startups, agora estamos entrando no terceiro desafio, e nesses desafios a gente provocou o cidadão e os empreendedores com problemas urbanos, problemas que são vividos na cidade no dia a dia, que são temas que a gente queria colocar para ser ajudado. E aí a gente criou esses desafios de inovação, tivemos 4 startups já certificadas, e agora estamos partindo para o terceiro desafio, que é sobre interação com o cidadão, como a gente melhora a interação com o cidadão, e esse item foi chamado a atenção como um item importante para a qualificação do Centro de Operações no ranking de cidades inteligentes. Isso é muito inclusivo, né? Você incluir a sociedade na participação da criação da solução é muito importante, né? Com certeza, Fabiano. Eu acho assim que é importante, e a gente tem agora trabalhado para montar um ecossistema. A gente agora tem uma PPP que está surgindo de iluminação pública e vai ter uma expansão do COR, em que a gente vai aumentar o nosso leque de sensores e de atuação. E a gente tem aí a ideia de criar um ecossistema em que, além do centro de operações como governo, a gente consiga incluir ONGs, quer dizer, agências não governamentais que trabalham com temas importantes, como C40, de sustentabilidade, com resiliência. A gente quer colocar, e já tem trabalhado isso há 2, 3 anos, e está intensificando isso, que é as universidades. A gente entende que as universidades elas precisam estar próximo à realidade urbana, o que acontece na cidade. Então, essas teses, todos esses mestrados, eles precisam estar muito junto do que acontece na realidade. Então, a gente acha que esse segmento de universidade tem que estar junto desse ecossistema. Os players, como a gente vem trabalhando, grandes players que possam também, com as suas inovações, com seus produtos já semi-prontos ou prontos, poderem também colaborar, e trabalhando com essas pesquisas de desenvolvimento, essas fundações, esses bancos fomentadores, que a gente entende que possam alavancar e sustentar todo esse ecossistema. Então, a gente tem que conversar com o BNDES, com o BID, com o Banco Mundial, com a Firjan,
com a Faperj. Então, são elementos e são órgãos que vão fazer com que esse fomento ele não fique somente único, ele seja um legado para que isso possa acontecer para sempre. Então, a gente tem apostado muito nesse ecossistema, sabe, Fábio? Muito bom. Trazendo um outro assunto bem recente, que é a questão dos desafios da Covid. Como é que o COR trabalhou e ajudou a trabalhar isso no dia a dia da cidade? Então, a gente, é, com o nosso monitoramento aqui, a gente começou a entender o comportamento da cidade. A gente tinha parceria com algumas operadoras e essas operadoras davam informação de, de localização de antena, e com isso a gente conseguia olhar a massa de pessoas se movimentando na cidade, indo de origem a destino. É, e com isso a gente sabia que, porque era uma época também, a pandemia, e no começo, era uma época muito estranha, porque qualquer movimentação ela já te alertava, porque não era nada normal. O normal era estar quase tudo vazio, poucos carros andando na rua, A circulação caiu muito, a né? circulação caiu demais. Então, a gente começou a ver movimentações e começou a informar ao executivo de que em determinados lugares tinha movimentação, e junto com a ordem pública a gente fez aí algumas ações de aglomeração, né? Contra as aglomerações para isolamento social. Além disso, a gente começou a pegar informação de todos os modais e começar a fazer um índice de quanto cada um estava perdendo de passageiros e de pessoas, né, que estavam utilizando os modais. Então, a gente fez um painel em que a gente tinha ali, semana a semana, quanto caía a movimentação desses modais. E quanto esses modais, eles já tinham na lei quanto eles poderiam ter a capacidade naquele momento, que a gente tinha a maioria que era 50%, a barcas só podia andar 10% do que ela levava recorrente, né, antes da pandemia. E a gente foi monitorando isso e foi vendo como é que isso se movimentava ao longo da pandemia. Então, a gente entendia muito que quando as fases iam se abrindo, e ia se abrindo um pouco a economia, aquilo chegava num patamar máximo do que o modal poderia levar ou ultrapassava. E aí a gente levava ao executivo dizendo que aquilo estava afetando toda a movimentação e que poderia ter algum problema de, de sobrecarga e de problemas de pandemia, né, mesmo de contaminação. Esse controle também envolvia a tecnologia de reconhecimento térmico, algo nesse sentido? Então, a gente tinha algumas câmeras, a gente é, tinha em alguns pontos da cidade, e a gente fazia levantamento de média de pessoas andando que passavam pelaquela câmera. Então, a gente conseguia medir a cada dia, a cada hora, quantas pessoas passavam naquele momento. E começou a fazer uma comparação de, de do dia para a semana anterior e para 3 semanas anteriores, e batendo com o que era em relação a antes da pandemia, semana antes da pandemia. E aí a gente sabia mais ou menos quantos por cento a gente tinha de isolamento social em determinados bairros da cidade. Então, a gente conseguia fazer com que, por exemplo, Botafogo, a gente tinha lá que, em determinado momento, chegou a 80% de isolamento social, porque quando tinha, antes da pandemia, passavam ali a cada hora 200 pessoas. E durante aquela semana passava 10 pessoas. E aí a gente conseguia fazer com esse comparativo e conseguia ter uma visão de diversos bairros da cidade, como é que estava essa movimentação na cidade. Maravilha, um grande trabalho. Para finalizar, como é que você enxerga o papel aí da tecnologia de uma forma mais ampla, né, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das cidades brasileiras, entendendo que a gente vive num país muito diverso, muito grande,
muito desafiador sobre vários aspectos, né? Mas com a sua experiência, o que você acha, no que você acredita que a tecnologia pode efetivamente ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e das cidades? Então, Fabiano, eu aposto muito é, na captação das informações e trabalhar muito a visão comportamental. Então, eu acho que a inteligência artificial, essas análises cognitivas, preditivas, elas vão influenciar muito é, nas decisões executivas de gestores municipais, porque hoje você tem que entender comportamento pessoal e comportamento até de recursos. Como é que, como é que a cidade se comporta em cenários normais, em cenários de ocorrência, em feriados, em fim de semana, e você vai entendendo a cidade, e você vai entendendo como a cidade vai evoluindo, né? É, então, eu acredito muito que a gente vai começar a entender comportamento, e esses comportamentos vão fazer com que a gente crie políticas públicas bem direcionadas aos comportamentos das pessoas. Então, eu acredito muito que no futuro a gente vai saber cada pessoa, para onde ela trabalha, para onde ela vai trabalhar, qual é o lugar, a origem e destino que ela faz, como é que ela se movimenta, qual é o tipo de modal que ela pega, e trabalhar isso na questão de criar novos empregos. Então, se eu posso dar um exemplo assim, uma pessoa aqui no Rio que mora em Campo Grande e vai trabalhar no centro. Eu entendo que quando você começa a entender o comportamento ali daquela região de Campo Grande, entender que você tem trabalhos para aquela pessoa, que ela não precise se deslocar de Campo Grande para o centro, porque existe uma nova economia acontecendo ali, e aquela pessoa ela é qualificada para poder trabalhar ali, você consegue fazer essa conexão e consegue fazer com que ela não precise se movimentar tão longe. Então, você começa a mudar a vida dela, ela vai começar a ir de bicicleta para o trabalho, ou ela vai se deslocar menos para ir pegar um modal. Então, você começa a fazer com que essa movimentação urbana e essa governança de dados de uma cidade ela comece a ser trabalhada. Isso acontece para a educação também. Às vezes, você bota quando você vai fazer a inscrição de crianças no colégio, você não tem dados comportamentais, não sabe onde a pessoa mora, não consegue trabalhar isso, você bota um professor que vai andar 1 hora de ônibus, ou uma criança que mora próximo de uma escola pública e vai ter que pegar um ônibus para ir para uma outra escola mais longe. Então, eu acho que isso vai mudar muito. Eu acho que a tecnologia vem aqui para ter essa junção de dados, fazer um grande data lake e entender, e a partir disso entender comportamentos, entender como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas trabalham, aonde elas trabalham, qual é o lazer delas, o que elas gostam, o que elas preferem, e a partir disso começar a trabalhar em cima dessas informações e dar uma qualidade de vida maior para as pessoas. Muito bem. Realmente o nosso tempo acabou, mas essa é uma conversa que a gente pode esticar aqui por mais umas 2 horas, né? É verdade. Hoje a gente teve o privilégio de conversar com o Alexandre Kardeman, que é chefe executivo do Centro de Operações Rio. Falamos de muita coisa, mas essencialmente o papel de como a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das cidades brasileiras. Alexandre, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com você. Nada, prazer, Fabiano. O Centro de Operações está aí à disposição. Eu gostaria de pedir que as pessoas baixem o aplicativo Cor.rio, porque é uma ferramenta fundamental para a interação com o cidadão, e entre nas páginas do Centro de Operações, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e que possa interagir com a gente e entender o nosso papel como governo e como serviço público.
Muito bem, fica então aí a dica e é isso. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, também siga o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, sempre com conversas como essa e muito conteúdo relevante sobre tecnologia. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.